Olá, meu nome é Gregório Vicente, mas pode me chamar de Greg. Eu gosto de contar histórias, causos do dia a dia, do nosso cotidiano. Eu estou fazendo uma série intitulada Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E se eu tivesse que dar um título a essa história nossa, seria Deus nos salva. E é uma história que eu vou contar depois que eu vou falar um pouquinho sobre aquilo que eu quero trazer à memória que me dá esperança. Bem, a gente sabe, porque eu expliquei em alguns vídeos anteriores, que nós não podemos apagar pensamentos, não podemos deletar os nossos pensamentos, mas podemos substituí-los. E podemos substituí-los com momentos bons, podemos substituí-los através da palavra de Deus que entra em nosso coração e faz morada nele. É isso que nós devemos fazer. Aplicar a palavra de Deus todo o tempo. E quem já não teve um livramento? Quem já não teve um milagre realizado? Então, traga à sua memória aquilo que nos dá esperança. E essa história ocorreu com um amigo meu lá de São Paulo. Lembre-se, esse versículo que eu estou falando, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, está lá, estou vendo aqui, no meu computador. Na realidade é o computador da minha esposa. Lamentações 3:21. Mas voltando à história do amigo meu lá de São Paulo, um pastor que ele estava num casamento. E ao sair do casamento, ele foi sequestrado. E ele não sabia o porquê do sequestro dele. E foram para uma zona que ele não conhecia. Eles encapuzaram ele. E aí, quando chegaram lá, ele depois ficou sabendo que ele seria uma moeda de troca entre duas facções do crime organizado, que tinham também sequestrado o irmão de uma dessas organizações e iria trocar por dinheiro, mas precisavam também ter uma pessoa que fizesse a troca. E essa troca seria feita por uma pessoa idônea. Então eles sequestraram o pastor. E lá foi toda a turma. Quando se encontraram, começou uma pequena discussão. Bem, pequena discussão entre bandidos, assaltantes, traficantes e outras coisas mais, que seriam do crime organizado. Não é tão pequena assim. Mas ele começou a se lembrar de um versículo bíblico em seu coração. O tempo inteiro ele lembrava, cantava, vinha à sua memória alguns hinos, mas esse versículo, ele diz que não saía da sua mente. E está lá vou ler para vocês, em Salmos 86, 2, que diz o seguinte: guarda a minha vida, pois sou fiel a ti, tu és o meu Deus, salva o teu servo em quem te confia. E ele continuava lembrando disso. Lembrava de hinos que falava que ele seria sempre salvo pelo Senhor, que a sua história não iria acabar ali. E ele trazia à memória o que lhe dava esperança num momento muito difícil, que às vezes nós todos podemos passar. Mas lembre-se, em qualquer situação, faça isso. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. E aí, nessa discussão, começaram a discutir valores. E ele falou, olha, eu não tive nada com isso, eu sou pastor, Quando ele falou que ele era pastor, o que estava atrás dele, na realidade, era o líder
e ele estava se escondendo dos outros para não saberem que ele era o líder. E estava com uma metralhadora em sua mão e falou assim: meu, esse cara é pastor, isso é coisa da minha mãe, da Assembleia de Deus, que estão orando por mim. Vamos terminar com isso. Leva ele para lá, leva ele embora. Vamos, leva ele embora. E terminou a situação. Levaram ele embora e abandonaram ele. Veja, às vezes nós podemos estar numa igreja, crer num Deus que nos salva, mas agirmos diferente, assim como aquele rapaz que preferiu seguir o caminho do crime. Porque nós sabemos que temos muitos irmãos desviados. Para cada um que se converte, outro se desvia do caminho do Senhor. Naquele momento, aquele chefe lembrou dos seus pais que oravam por ele. E nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Não sabemos a história desse traficante, desse irmão desviado, mas quem sabe, naquele dia começou a mudar a vida dele. O pastor se livrou, porque Deus o livrou da mão dos seus inimigos. E ele pôde chegar em casa são e salvo. Bem, meu irmão, nós precisamos trazer aquilo que nos dá esperança em nossa memória o tempo inteiro. Não importa o que nós estejamos fazendo, venha lembrar de coisas boas, venha lembrar de coisas que substituem os nossos pensamentos não tão bons, aqueles que são pensamentos maus, porque nós temos que confiar no Senhor, porque Ele nos salva e nos dá a salvação eterna. Creia nisso. Eu gostaria de fazer uma oração. Normalmente eu não faço uma oração, mas eu quero que você faça essa oração. Se você estiver na sua casa assistindo esse vídeo, repita comigo. Você crê no Senhor Jesus? Se você crê, confesse comigo assim: Senhor Jesus, eu creio no Senhor como único Salvador da minha vida. Morreu e ressuscitou no terceiro dia em carne. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida eterna. Amém. Vocês viram que eu orei de olhos abertos. Você pode orar de olhos abertos, de olhos fechados, como você se sentir melhor. E eu quero te dizer o seguinte: se você fez pela primeira vez essa oração, creia que você recebeu o Senhor em seu coração para a vida eterna. E não esqueça, procure um irmão, procure uma igreja. Uma igreja, sim. Por quê? Porque lá vão estar os irmãos que vão poder ajudar você nesse momento. E se vocês gostaram dessa história, deixe um like. Na próxima semana contaremos outra história. Essa estará no nosso site mensagediaria.com.br amanhã. Nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E não se esqueça disso. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Até a próxima história.